Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos explorar Especialista em Pessoas, do Tiago Brunet. Nossa fonte são alguns trechos do livro, sabe? Que se propõe a ser um guia prático para a gente navegar as relações no que ele chama de mundo real. E essa distinção que o autor faz é bem importante, né? Existe o tal mundo ideal, onde tudo é harmonia, e o mundo real. Esse sim, cheio de inveja, críticas, mal-entendidos. Exato. E o livro argumenta que a gente precisa de ferramenta para lidar com essa realidade. Porque, no fim das contas, nossa satisfação na vida passa muito pelas nossas conexões, né? Totalmente. Então, a promessa é que entender melhor as pessoas é a chave para uma vida mais plena, talvez. A nossa missão aqui é, então, destilar os insights, as ferramentas mais úteis desses trechos. Vamos começar por um conceito que, olha, me fez pensar bastante. A tal teoria das três esferas de amizade. Essa é interessante. É inspirada na trajetória de Jesus e basicamente categoriza os relacionamentos. Primeiro tem os amigos estratégicos. São aquelas conexões importantes para objetivos futuros, sabe? Não precisam ser íntimas, tipo os 500 seguidores que ele menciona. Entendi. Estratégicos. Depois vem os amigos necessários. Pessoas essenciais no dia a dia. Colegas de trabalho, por exemplo. O autor até fala uma coisa, é melhor se tornar amigo das pessoas com quem você trabalha do que tentar trabalhar com amigos. Faz sentido, né? Nossa, faz muito sentido. E vizinhos também entram aí, aqueles que ajudam. Sim, vizinhos que oferecem ajuda mútua, exatamente. São necessários para a vida funcionar. E por último, os amigos íntimos, né? Ah, sim. Aqueles pouquíssimos, com quem a gente compartilha segredos, sonhos, os que ficam depois das batalhas, né? Como diz lá em Provérbios 17:17. É na angústia que um amigo se transforma em irmão. Exato. Mas olha, essa divisão assim, tão clara, não corre o risco de parecer um pouco, sei lá, calculista? Como que o livro equilibra essa estratégia toda com a autenticidade das relações? Olha, o ponto central me parece ser o gerenciamento das expectativas e a maturidade emocional. Ele dá o exemplo de André, né, que apresentou Pedro a Jesus, mas não entrou naquele círculo mais íntimo, dos três mais próximos. Sei. E, segundo o livro, ele não guardou ressentimento. A ideia não é ser frio, entende? Mas, tipo assim, entender que cada relação tem seu lugar, sua função. Esperar em intimidade de um contato estratégico, por exemplo, pode gerar uma baita frustração. Entendi. Faz sentido. E essa maturidade, imagino, é ainda mais exigida quando a gente lida com as pessoas difíceis, que é outro tópico central do livro, né? Ele divide em incontornáveis, Isso. família, certos colegas, gente com quem a convivência é meio que obrigatória. E os contornáveis, tá? E para esses incontornáveis, a sugestão não é o confronto direto, pelo que eu vi. Ele até cita o Dale Carnegie. A única maneira de ganhar uma discussão é evitando-a. Pois é. Mas esse evitar não é fugir do problema, atenção. É mais evitar aquelas discussões que não levam a lugar nenhum, sabe? Que só desgastam. A ênfase é na aceitação da realidade da pessoa, no perdão. Ele usa o exemplo do José do Egito perdoando os irmãos que o venderam. Nossa, exemplo forte. Em não negar a dificuldade, mas aprender a conviver com ela, da melhor forma possível. E quanto aos contornáveis, aqueles que, teoricamente, a gente pode evitar? Bom, aí a analogia usada é da água, que desvia dos obstáculos, né? Isso requer flexibilidade, maturidade para reconhecer que certas interações simplesmente não são saudáveis, não são produtivas. E aí escolher se afastar, limitar o contato, sem necessariamente criar um conflito aberto. E uma ferramenta poderosa para lidar com ambos os casos que o livro menciona é a compaixão, né? Exatamente. A compaixão. Lembro da história do autor no aeroporto. Ele estava irritado com uma funcionária, aí parou e tentou imaginar o dia difícil que ela podia estar tendo. Essa mudança de perspectiva, essa compaixão que o livro define como a evolução da empatia, né? Sentir com o outro e agir, acabou desarmando a situação toda. É isso. E essa habilidade de gerenciar a própria reação é fundamental. Principalmente quando a gente lida com o oposto disso. Aquelas pessoas que parecem drenar nossa energia. Os tais ladrões da alegria,
ou como ele chama também, sequestradores emocionais. Nossa, sequestradores emocionais, pesado. O livro descreve tipos diferentes, não é? Tem o desinteressado, que é o sem noção, né? Solta comentários infelizes sem querer, tipo, falar que viu alguém com vestido igual ao seu numa festa. Isso, o sem maldade aparente. Aí tem o intencional. Esse age por inveja mesmo ou maldade. E o neurótico, que ataca por problemas próprios, de forma meio dissimulada, tipo ligar para dar uma má notícia bem antes de algo importante para você. É impressionante como alguém pode projetar os próprios problemas desse jeito. Como que a gente não absorve essa negatividade toda? Então, o material sugere tipo um arsenal de defesas. Primeiro, ter uma identidade clara, saber quem você é para que essas provocações de fora não te desestabilizem, sabe? Uhum. O autor mesmo conta aquele episódio no avião quando questionaram ele por estar na classe econômica. Ele manteve a calma porque tinha clareza do próprio valor, independente da classe do assento. Segurança interna contra ataque externo. Faz sentido. Que mais? Inteligência emocional. O livro até conecta isso com o conceito bíblico de fruto do espírito, que na prática significa desenvolver qualidades como paciência, autocontrole, gentileza. É reconhecer seus próprios gatilhos emocionais para não ser fisgado, sabe? Pela negatividade do outro. Controlar a sua reação. E a comunicação entra aí também, imagino eu. Com certeza. A comunicação assertiva. Falar de forma clara, direta, respeitosa, sem cair em fofoca, sem indireta. Se precisar confrontar, que seja de maneira calma, focada no problema, não na pessoa. Jesus confrontou os fariseus, mas foi aberto, direto. Entendi. E por fim ele menciona a oração ou a espiritualidade como uma fonte de força, de sabedoria para lidar com tudo isso. E para fechar, tem aquela ideia dos espelhos da vida, né? O que a gente está refletindo para os outros? Com o nosso comportamento, nossa linguagem corporal, nosso sorriso. É um desafio para a gente ser um reflexo positivo. Exatamente. Juntando tudo isso, a gente vê que o mundo real das relações é complexo, sim, mas não é intransponível. Entender essas categorias de pessoas, amigos, os difíceis, os ladrões de alegria, e aplicar conscientemente essas ferramentas tipo compaixão, perdão, comunicação assertiva, fortalecer a identidade, parece ser o caminho que o Brunetti propõe, né? Com uma inspiração bem forte em exemplos bíblicos de resiliência. Então, essa análise toda deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. Se o livro diz que algumas pessoas ferem e outras curam, que tipo de pessoa a gente está escolhendo ser no nosso dia a dia, hein? Que imagem o nosso espelho está refletindo para o mundo?